Sabe uma coisa que eu acho fascinante? A agricultura. Pensa só num agricultor experiente. Antes de ele sequer sonhar em jogar a semente mais cara na terra, existe todo um trabalho invisível, mas que é, assim, o mais importante de todos. Preparar o solo. Aham. Tem que tirar a pedra, arar a terra que está dura, sabe? Garantir que o terreno esteja pronto para receber alguma coisa. E se essa mesma lógica se aplicasse não só às sementes, mas à comunicação de ideias importantes? É uma ótima analogia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num conceito que a nossa fonte, um material de estudo bíblico bem detalhado, chama de pré-evangelismo. A ideia é exatamente essa, uma fase de preparação, sabe? Do coração, do contexto, antes de sequer apresentar a mensagem principal. E a nossa missão aqui é tentar entender o que é isso na prática, porque a fonte diz que isso é tão crucial e principalmente como se faz. A gente vai explorar como essa abordagem tenta construir pontes no mundo que o próprio material descreve como cético, barulhento e muitas vezes machucado. Um lugar onde simplesmente, sei lá, gritar uma mensagem não garante que alguém vá de fato ouvir. Certo, vamos começar por aí. A primeira coisa que me chama a atenção é essa ideia de que a mensagem precisa se tornar audível. A fonte dá exemplos da abordagem de Jesus, né? Ele tem um diálogo filosófico com Nicodemos, começa uma conversa com a mulher samaritana pedindo água, Exato. se aproxima de Zaqueu com um convite para jantar. Parece que em nenhum desses casos ele chega com um sermão pronto. Mas sendo um pouco cético aqui, isso não corre o risco de, sabe, de diluir a mensagem, de virar uma desculpa para nunca chegar ao ponto principal? É um risco real e a fonte parece estar ciente disso. É por isso que ela busca reforço em vários teólogos para mostrar que não se trata de diluir, mas de contextualizar. Citam, por exemplo, John Stott, um pensador britânico muito respeitado, que insistia em equilibrar duas coisas. O conteúdo da mensagem tem que ser fiel, inegociável, Certo. mas o contato, a forma de chegar até a pessoa, precisa ser sábio e humano. A mensagem não muda, mas a abordagem sim. Entendi. É como ter a melhor música do mundo, mas se o violão estiver desafinado, ninguém vai querer ouvir. E essa ideia de construir pontes culturais que a fonte menciona citando N.T. Wright, o que significa essa boa notícia pública? É diferente de uma boa notícia privada? Totalmente. A sacada do Wright é que, para ele, a mensagem do Evangelho não é só sobre uma salvação individual, tipo um ingresso para o céu. É uma notícia que deveria transformar a praça pública, a política, a arte, a sociedade como um todo. Por isso é pública. Ah, tá. Entendi. E se a cultura não entende a sua linguagem, a notícia simplesmente não chega. A ponte não é só uma gentileza, é uma necessidade para que a mensagem seja compreendida no seu escopo total. E a fonte ainda adiciona uma outra camada, a pentecostal, citando Stanley M. Hartung e Roger Stronstad. Para eles, nada disso é apenas técnica humana. É uma cooperação com o Espírito Santo que já está agindo, sabe? Preparando os corações, orquestrando os encontros. Então a ideia é que você não está começando algo do zero. Exato. Você está se juntando a um trabalho que já está em andamento. Ok. O conceito faz sentido. É como afinar o violão antes de tocar a música. Mas qual é o violão aqui? Para que tipo de público ou de terreno, como a fonte chama, essa estratégia foi pensada? O material fala de uma geração cética e ferida. Isso me parece bem atual. Exato. E é aqui que a abordagem proposta vira de ponta cabeça. A fonte argumenta que o objetivo não é vencer debates. Porque, segundo o texto, a rejeição muitas vezes não vem de um desacordo intelectual profundo, mas de uma falta de confiança. Falta de confiança? É, decepções com a vida, com pessoas e muitas vezes com as próprias instituições religiosas. A barreira não é o cérebro, é o coração ferido. Isso muda tudo. Se a pessoa na sua frente não está te apresentando um argumento, mas sim uma ferida, não adianta contra-atacar com mais argumentos. Atrás de um eu não acredito, pode haver um eu fui magoado. E eles vão buscar reforço em lugares inesperados para defender isso. Resgatam, por exemplo, Jonathan Edwards, um teólogo lá do século XVIII, famoso por seus sermões super intensos. Nossa, Edwards!
A gente pensaria que ele era só lógica e argumento, certo? Pois é, mas ele defendia que o coração humano não é movido por planilhas de prós e contras, e sim por afeições, paixões, desejos profundos. A fonte usa isso para dizer: não adianta ganhar o debate se você não tocar o coração. E além de entender as feridas, a fonte destaca um elemento de fé. A crença de que Deus já está agindo nos bastidores. O exemplo clássico que eles usam é o de Filipe e o eunuco etíope, no livro de Atos. O eunuco não estava na praia, distraído. Ele já estava no meio de uma busca, lendo um texto sagrado, tentando entender. O Espírito Santo na narrativa só conecta os pontos. E essa é a virada de chave que leva a um princípio central do pré-evangelismo segundo o material. Deus é o primeiro evangelista. Isso tira um peso enorme das costas, né? Com certeza. A tarefa humana não é forçar portas fechadas, mas discernir onde Deus já está abrindo uma fresta. É uma cooperação, não uma invasão. Tudo isso soa muito complexo. Entender as feridas, discernir a ação de Deus. Parece que a gente precisa de um diploma em teologia e psicologia para começar. A fonte oferece alguma ferramenta mais fundamental? Algo que sirva como ponto de partida para arar esse terreno? Oferece. E é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil de todas: o amor. O material é muito direto aqui, chamando o amor de o arado que prepara o terreno. O arado. Gostei disso. A lógica é: antes de tentar convencer, cuide. Antes de ensinar, ouça. Eles citam o teólogo Amos Yong, que diz que o amor é uma linguagem universal que cria a ponte, e voltam em John Stott para amarrar. Compaixão e fidelidade andam juntas. O amor não substitui a verdade, mas é o único caminho pelo qual a verdade pode chegar sem ser percebida como um ataque. Então, as ferramentas práticas que a fonte lista depois são, na verdade, desdobramentos desse amor. A primeira que eles mencionam é a sabedoria no falar e no agir, baseada numa passagem de Colossenses que fala para nossa palavra ser agradável e temperada com sal. Confesso que temperada com sal sempre me pareceu uma imagem estranha. A interpretação do material é ótima. Não é sobre ser salgado no sentido de agressivo, nem sobre uma doçura superficial, sabe? O sal conserva e dá sabor. Então, uma palavra temperada com sal é uma palavra que tem substância, que é relevante, que desperta sede. Ah, boa. É o discernimento de saber como responder a cada pessoa de forma personalizada e não com um discurso enlatado que serve para todo mundo e no fim não serve para ninguém. E a segunda ferramenta é algo que parece simples, mas a fonte eleva a um patamar quase sagrado: a escuta. Exato! O texto chama a escuta de um ato missionário. A ideia é que, ao ouvir de verdade, você não está só coletando informações. Você está validando a pessoa, construindo uma ponte de confiança onde antes talvez só existisse um muro. Entendi. Eles citam aquela instrução de Tiago: seja pronto para ouvir, tardio para falar. É o oposto da nossa cultura de interrupção constante, né? Total. E a fonte até sugere umas perguntas abertas para começar, tipo: como você tem sentido de verdade? Ou o que você acredita que dá sentido à vida? Perguntas que abrem uma porta em vez de fechar com uma resposta pronta. Certo. Então temos o falar com sabedoria e o ouvir com atenção. Imagino que a terceira ferramenta tem a ver com a ação, para não ficar só no discurso. Exato. E essa talvez seja a mais implacável de todas: a coerência. O material usa uma frase muito forte. Antes de ouvir o evangelho com os ouvidos, as pessoas ouvem com os olhos. Nossa! Elas estão observando a sua vida. E essa vida, essa coerência entre o que se fala e o que se faz, ou cria credibilidade ou destrói a mensagem antes mesmo de ela ser dita. Uau! Isso é intimidador. Basicamente não existe um botão de enviar. Você é o e-mail, o anexo, tudo junto. A sua vida é o argumento. É exatamente essa a ideia. Eles citam teólogos como Gordon L. Anderson, que diz que a igreja perde a voz pública quando perde a integridade prática. E Anthony de Palma, que lembra que a santidade, a vida vivida de forma diferente,
É um testemunho muito mais poderoso que qualquer campanha de marketing religioso. A pessoa que comunica a mensagem é ela mesma parte inseparável da mensagem. Entendi as ferramentas. Sabedoria, escuta, coerência. É um trabalho de longo prazo, quase artesanal. Mas aí fica a pergunta: qual é o objetivo? Se eu usar esse arado do amor e essas ferramentas todas, o que a fonte diz que eu posso esperar colher? É uma conversão imediata? Um troféu? Ótima pergunta. E a resposta da fonte é bem menos focada em resultados imediatos e mais em processos. O primeiro fruto esperado é o diálogo que desperta curiosidade. Curiosidade. É. O pré-evangelismo bem-sucedido não termina com a outra pessoa dizendo "você me convenceu", mas talvez com ela dizendo nunca tinha pensado nisso, me fala mais. O texto lembra que Nicodemos volta cheio de perguntas. A mulher samaritana começa a questionar tudo. A multidão em Atos pergunta, e agora? O que a gente faz? A pergunta é o sinal de que o solo se tornou fértil. Isso faz sentido. A curiosidade é a porta de entrada para qualquer aprendizado. E o segundo fruto? A confiança que antecede a fé. A fonte insiste que a fé raramente nasce num solo de desconfiança. É um processo relacional. Claro. Primeiro, a pessoa precisa confiar no mensageiro para depois, talvez, se abrir para considerar a mensagem. Eles fazem questão de dizer que isso não é psicologizar o evangelho, mas é reconhecer a realidade de que somos seres humanos que se conectam através da confiança. Certo, curiosidade e confiança. Mas em algum momento a semente tem que ser plantada, certo? Como fica a questão do resultado final, da colheita? E aqui o material propõe um equilíbrio bem delicado. Por um lado, cita a famosa frase do apóstolo Paulo: "Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu crescimento." Isso é um convite à paciência, a nos livrarmos do fardo de ter que controlar os resultados. Seu trabalho é plantar e regar, e só. Mas isso não pode levar a uma certa passividade? Do tipo, um dia Deus faz, não preciso fazer nada? Poderia. E é por isso que, para criar uma tensão saudável, a fonte joga na conversa o nome de Charles Finney, um pregador do século XIX que era o oposto disso. O Finney? Ele mesmo era conhecido por um senso de urgência avassalador, por chamar as pessoas à decisão imediata. A sabedoria, segundo o texto, estaria justamente em discernir, com a ajuda do Espírito, quando é tempo de plantar com paciência e quando é tempo de, com amor, chamar uma decisão. Entendi. Nem manipulação ansiosa, nem acomodação passiva. É um discernimento delicado que só acontece dentro do relacionamento. Ao final dessa nossa análise, a imagem que fica para mim do pré-evangelismo que a fonte descreve é a da paciência de Deus traduzida em gestos humanos. É todo um processo que valoriza o ouvir, o servir, o construir confiança, o viver com coerência. A colheita é quase uma consequência natural de um terreno bem cuidado. Exatamente. A ideia central é que, ao agir com essa sabedoria para com os de fora, como diz a Bíblia, a mensagem não perde seu poder, mas ganha acesso. E o acesso não é conquistado porque a mensagem ficou mais palatável ou light. Não é isso. Não. É porque obstáculos desnecessários como a nossa arrogância, a nossa pressa, a nossa falta de amor ou a nossa incoerência foram removidos do caminho. Tudo isso, claro, em cooperação com essa ação espiritual maior que se acredita já estar acontecendo. O material termina com um desafio bem prático: orar por alguém, ouvir essa pessoa e servi-la em algo concreto. E isso me leva a uma reflexão que talvez vá até além do contexto da fonte. Se a comunicação eficaz de qualquer ideia importante, seja ela qual for, depende não só do que é dito, mas de como o terreno foi preparado, que obstáculos desnecessários podem estar no caminho de conversas significativas na vida de quem nos ouve, seja no trabalho, na família, com os amigos. E qual seria o primeiro gesto, por menor que seja, não para convencer, mas para simplesmente começar a remover um desses obstáculos?